Seja bem-vindo ao Produtor Quer Saber, que hoje recebe o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, Júlio Rocha. Muito bom dia. Bom dia, muita alegria estar aqui, vendo a visibilidade, a transparência e a valorização do nosso produtor rural. Vamos começar com um problema que tem atingido, então, diversas regiões do país, em especial o Espírito Santo, que é a seca. Está faltando chuva por lá, doutor Júlio? Falta de um extremo a outro do estado, as precipitações não alcançam sequer 1/3 das convencionais e os produtores estão amargando. No final de 2013 foi o contrário, foi uma enchente sem precedentes. E a partir dali, secas sucessivas que têm trazido quedas substanciais à produção de tudo. O café, que é o carro-chefe da economia, o Conilon representa 3/4 do total, com em torno de 9 milhões e meio de saca, terá uma quebra nessa presente safra de 50% ou mais. Agora, é preocupante essa questão justamente do café, né? Então, se você na média tem isso, as perdas em algumas propriedades é muito maior. Tem casos, e não são poucos, de perdas de 80%, de 90% e até casos de 100%, com o agravante de ter perdido a lavoura morreu. E aí não tem o que fazer, ele vai ter que fazer uma recuperação disso tudo, né? Quer dizer que o café, qual é a importância do café para o Espírito Santo, principalmente o café Conilon que é produzido lá? Você imagina que são 9 milhões e meio de sacas produzidas a um preço de cotação de mercado aí de R$380 para um estado que tem o café como carro-chefe da economia, em apenas 0,5% do território nacional. E aí os desdobramentos de todas as demais culturas estão acompanhando a mesma situação na seringueira, na fruticultura, no mamão. Chegamos ao ponto do mamão na gôndola do supermercado custar R$15. E feijão está no Brasil inteiro, né, do jeito que está. Então, a gente vê uma consequência dessa crise no brutal endividamento do produtor, que a forma vigente de renegociação ela não resolve. Há que se colocar uma renegociação definitiva, porque a cada ano que passa o produtor fica mais endividado, o custo do seguro agrícola inviabiliza a realização do seguro, enquanto países como Estados Unidos cobrem quase 90% da área plantada, no Brasil essa cobertura é da ordem de 10%. Até a gente vai aprofundar um pouco melhor em relação a essas políticas públicas, em relação a essa questão da renegociação, mas indo primeiramente em relação à produção toda lá no estado, né, para a gente passar realmente a ideia dessa problemática, dessa seca insistente, safra após safra. Como é que você está sentindo isso lá, doutor Júlio? Olha, à medida que os dias passam, o pânico vai crescendo e a gente na Federação da Agricultura, que recepciona esses problemas, sente que a cada dia um desespero maior dos produtores, que, como se sabe, não tem contra-cheque e o que eles possuem, pequenas, mini, médias ou grandes, são indústrias a céu aberto. E aí, sujeito aos humores do clima, o sujeito fica sem renda, até para fazer o provisionamento de gêneros para dentro de casa, e aí vem o crescimento do êxodo rural. A periferia dos grandes centros, antes dessa crise, já estavam com problemas exagerados de segurança, de saúde, de educação, e vai agudizando à medida que as pessoas, sem qualquer oportunidade no campo, migram para as grandes cidades. Agora, doutor Júlio, então houve também redução na produção de leite e de carne? Total. Isso aí é de 40% a 50% e não é maior, porque eles vão ao extremo de se aprofundarem em dívidas e comprar rações volumoso. A gente presenciou o que aconteceu com o preço do milho, que é o componente básico das rações. O governo do estado lá fez um trabalho bom
isentando de ICMS o milho que fosse importado, já levaram o milho da Argentina, mas de qualquer maneira é uma situação que foge da normalidade e que impõe ao produtor um sacrifício muito grande. E para a pecuária é muito pior, né, em relação a você conseguir alimentação e você enfrentar isso com tecnologia que seja adequada àquela região. Né? Exato. Então, o trabalho também envolve uma questão de educação e aí é a salvaguarda que nós temos, porque o nosso sistema, orquestrado pela CNA, pelo Senar Nacional, pelo Instituto CNA, está dando muito apoio com os projetos de Campo Futuro, de CNA Jovem, nós lá temos o FAES Jovem, de assessoria permanente e de gestão, a própria nossa faculdade CNA, com tão bons exemplos de gestão, e que está amenizando a situação e mantendo acesa a chama da esperança dos produtores que já passaram por crises, outras, talvez não, que eu conheça, não tão aguda como essa, que foram superadas e que com certeza essa também será superada. Quer dizer que a Federação e a CNA estão ativamente dando todo esse suporte. O sistema é bom falar em sistema, porque com essa nós tivemos agora, estamos terminando uma rodada apoiado pela CNA e pelo Senar Nacional, com o Senar local, de visitação individual para orientação a todos os nossos 54 sindicatos ativos. Quer dizer, essa participação é importante nesse momento, né? O apoio que o produtor pode encontrar é dentro do sistema. É importante e indispensável, porque é um trabalho educacional. O brasileiro tem hábito de se colocar fechadura na porta depois de arrombada. E a gente está trabalhando muito, inclusive com o poder público lá, que tem nos apoiado também para a construção de barragens, desburocratizando os processos de outorga, de licenciamento, isentando a maioria das taxas de cobrança para esse fim, porque, fazendo uma analogia com a questão que eu falei de só bota a fechadura na porta depois de arrombada, a gente está orientando para que assim que a situação se normalizar, o produtor não entenda, como é mistério da cultura brasileira, que as coisas estão solucionadas. Não, precisa imediatamente fazer investimentos, parceria público-privadas para captação e reservação de água e contar com os organismos financeiros para substituir os aparelhos de irrigação já obsoletos por aparelhos que obedecem aos requisitos da agricultura de precisão através de microaspersão, de gotejamento, de racionalidade de água para fazer-se produzir, crescer verticalmente a produção, produtividade via incremento de tecnologia, não é? Para a gente diminuir também outros fatores que oneram muito, como, por exemplo, a mão de obra e os encargos trabalhistas. Dr. Júlio Rocha, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, nós vamos dar só um intervalinho e vamos continuar esse bate-papo aqui no Produtor Quer Saber, é um instante só, não saia daí.